Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu sou Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre luto e você é o nosso convidado, você é a nossa convidada a nos fazer companhia nesses próximos 30 minutos. Por favor, fique conosco. Hoje é um tema sobremaneira delicado, difícil, Marcos. E que alegria ter você aqui, Marcos. É verdade, como sempre é um grande prazer estar com você, Raimundo, professor Raimundo, comandante, meu piloto, está aí o nosso poeta, psicanalista, e você do outro lado, a razão de ser do nosso podcast Conexões, Temas da Vida. Como sempre, a sua participação, seus comentários, o seu like, faz toda a diferença. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é pouco falado, mas que faz parte da vida do ser humano, do indivíduo, que é o luto, a questão da perda. Cada um de nós, ao longo da nossa vida, nós vamos perder alguém que nós amamos, ou vamos perder situações, ou vamos ficar sem algumas situações importantes, valiosas em nossas vidas, e principalmente pessoas. Então essa questão do luto mexe com todos nós, como que nós lidamos, como nós tratamos o luto, ou como você enfrenta ou enfrentou o luto, ou como você tem enfrentado o luto, Raimundo, e é importante você, como psicanalista, sempre a sua participação, a sua intervenção, a sua leitura da vida do ser humano é importante, também é uma contribuição muito grande para todos nós. Queremos deixar aquela saudação inicial, com o coração se pede, claro, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, sempre de bem com a vida, porque nele a gente pode confiar com certeza. Então hoje nós vamos, no Conexões Temas da Vida, falar sobre luto. A importância de compreender, de entender, de viver, de sentir o luto. É muito pessoal, né, Raimundo? Me parece que cada um reage de uma maneira. Cada um vivencia o luto de alguma maneira, de uma maneira diferente, muito específica. E conforme o nível de relação que nós temos com a pessoa que não está mais presente, o impacto é diferente. O impacto é diferente. Então, nós queremos ouvir também sobre a sua percepção sobre luto, como você tem caminhado e lidado com isso, Raimundo, que é realmente um tema, nesses próximos minutos, 30 minutos, vamos estar conversando com você, como sempre, não é trazendo uma receita, mas junto com você, pensar, refletir, trazer considerações importantes que podem fazer diferença em nossas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no YouTube, nosso canal no YouTube, Conexões Temas da Vida, lá no Instagram, né, o @Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Raimundo, meu comandante, grande piloto. Pois é, Marcos, que tema importante, pouco falado, mas necessário, especialmente em tempos onde nós estamos envolvidos com muitas coisas. O fato de estarmos envolvidos em muitas coisas faz com que a gente perca alguma coisa, que alguma coisa se separe de nós, coisas, situações, objetos e, em última instância, aí, pessoas, que é o que pesa mais, é o que acaba afetando mais. E você já passou, já experimentou o luto, está experimentando, como foi, qual foi a fase assim, mais difícil, mais delicada, que exigiu mais de você? Nos conte, por favor. E aí, Marcos, temas difíceis são sempre necessários, não é? E luto, a gente poderia pensar que luto é uma perda real de um objeto simbólico. Isso quando a gente aplica a pessoas. Porque, veja, quando uma pessoa vai embora, quando uma pessoa parte, vai toda uma situação que a envolvia. Por exemplo, se a gente tomava um café
com a nossa mãe no final da tarde, quando ela vai embora, a gente perde também aquele momento, a gente perde o café, a gente perde a presença, a companhia, a fala doce da mãe, ela se vai. E, portanto, é um objeto real, a mãe é real, mas que traz toda uma simbologia, uma calma. Foi embora, depois de um trabalho agitado, depois de um dia agitado, a gente passa ali na casa da mãe, depois que ela partiu não tem mais. Então, vai embora também a sensação de descanso, e é isso que vai Sim. pesando, é isso que pesa, não é? E você foi num ponto extremamente importante, porque perder a mãe é, com certeza, uma das maiores dificuldades do ser humano. Você, no momento de despedida daquela pessoa tão especial que é a mãe, né? Cada um de nós tem um vínculo, uma relação muito específica com a mãe, mas você está dizendo algo sobre momentos que ficam na memória, situações que nós temos o hábito, né? Situações. É comum quando temos aquela mãe, ou aquela avó, ou aquela pessoa que faz a diferença na família, é um elo de ligação, muitas vezes, que é uma ponte de comunicação, de comunhão, de confraternização na família. Quando essa pessoa parte, há uma quebra. Além do luto, tem uma quebra na relação da família que tem que ser tratado. Geralmente, não sei se você percebe isso, geralmente algumas famílias acabam perdendo muito a afinidade quando aquela pessoa referência na família vai embora. Ou seja, há uma necessidade de se preparar. Aquele domingo gostoso, né, aquele almoço, muitas vezes na referência da casa da mãe, quando a mãe não está mais, ou o pai, ou a avó, vamos melhor dizendo, né? Há uma perda muito grande. Por isso é que tem que ter um preparo também nessa questão do luto, esse reaprender ou investir. Eu costumo até dizer, Raimundo e amigos internautas, que o momento do luto, principalmente o momento do funeral, é um momento que a família deve pensar muito sobre como nós podemos ser mais juntos, como nós podemos investir mais como família, como irmãos, como parentes, como amigos. Precisamos fortalecer os laços para que a gente não, cada um vá para o seu lado, para o seu canto e vai seguir a sua vida. É muito mais difícil superar o luto de maneira isolada, Raimundo Alves. O isolamento, apesar de ser uma maneira muito fácil que a gente encontre para fugir do luto, mas ele de fato não é a melhor opção. Você disse bem, Marcos, o luto, especialmente de pessoas próximas, como os pais e os avós, por exemplo, eles exigem muito de quem fica, porque além de administrar a dor da perda, você precisa administrar essa união, porque é muito comum, todos nós talvez conheçamos exemplos de famílias que assim ficaram abaladas, né? Houve um distanciamento após a partida de alguém tão importante, o avó, né, a mãe, o pai, enfim. Então, são duas situações que precisam ser administradas e juntos é sempre melhor. E sabe, isso é tão impactante. Eu já até falei, né, em outro podcast, daquele senhor que eu encontrei, há muitos anos que eu não o via, eu encontrei na porta do supermercado, ele estava com um carrinho, e eu perguntei como ele estava, e ele disse, olha, infelizmente a minha esposa faleceu, e ele estava muito chateado, se sentindo desamparado no luto. Os filhos, ele percebia que não havia uma aproximação dos filhos, e também estava naquele período do luto de revolta contra Deus, de não concordar pela perda, de não aceitar a perda, né? Algumas semanas já tinham se passado desde o sepultamento da esposa dele, e eu perguntei na ocasião, quanto tempo que você pôde viver com ela como marido e mulher? Ele falou, 53 anos. Eu falei, pois é, você precisa encontrar nesses 53 anos motivos de celebrar, né, a vida. Você precisa entender a importância disso na sua relação com Deus. Ele estava se sentindo extremamente castigado, vamos dizer assim, abandonado por Deus, e talvez nesse momento é o momento que nós precisamos cuidar uns dos outros, parentes, os amigos, a igreja, diversos setores da sociedade precisa cuidar mais uns dos outros.
E me parece que nós não temos essa cultura. É muito, até o sepultamento, as pessoas estão lá no cemitério, estão lá no funeral, mas quando termina, cada um vai para sua casa, mas o enlutado, ele continua enlutado. Ele continua enfrentando, tentando entender essa fase, essa nova fase. O pessoal diz, ainda não caiu a ficha. Então são coisas, são situações que eu e você internauta, por favor, coloque nos nossos comentários aí no YouTube, lá no Instagram, lá no nosso canal no YouTube, né? Conexões, Temas da Vida, e também lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Por favor, deixe os seus comentários sobre a sua percepção, a sua leitura, o seu momento de vida, se você já teve perdas importantes e como você superou, ou você ainda está nesse processo de luto, porque também os especialistas dizem que o luto ele é muito individual. Cada pessoa tem um tempo, tem um relógio biológico, emocional, espiritual, físico, psicológico, né, que vai cuidar daquela pessoa. A maneira como ela lida e trata isso é que vai determinar um período de luto dela. E a gente precisa ter essa compreensão, essa percepção para apoiar, para entender, para encorajar, porque existe uma tendência da pessoa enlutada de distanciar, de afastar, de buscar um isolamento. E isso é muito prejudicial. A gente sabe que tem que ter momentos mais íntimos da pessoa, com mais tranquilidade, mais reservado, mas não pode ser uma constante, professor Raimundo Alves. Sim, pois é. Não, veja, Marcos, você disse sobre essa separação, né? Pois bem, luto é exatamente isso. Né? Luto é quando há essa ruptura, essa separação, e geralmente abrupta, né? E nós começamos, assim, lá no alto, falando de perdas de pessoas, para daqui a pouco a gente compreender melhor sobre os diversos outros tipos de luto. Mas veja, o luto de fato é subjetivo. Cada pessoa vai lidar, vai administrar de acordo com as suas capacidades emocionais, psicológicas. E é importante que quem cerca pessoas que estão enlutadas compreendam isso, para melhor ajudá-las. Porque seria muito ruim e desumano, Marcos, a gente estabelecer um prazo assim, né? Então, não é bem por aí, é subjetivo. E você disse, esse exemplo é marcante, Marcos, do enlutado chegar ao lugar de alegrar-se pelo tempo que viveram juntos, né? Pelo tempo que passaram juntos, pela companhia um do outro. E esta é uma lição, talvez a maior lição que o luto nos deixa, né? Seja exatamente essa. Isso parece meio poético, mas é que assim, o luto parece que ele nos ensina, assim, Marcos, e a você, amiga, a amar de forma mais madura possível, que é sem esperar nada em troca. Porque, no geral, a gente ama esperando reciprocidade. A gente ama por interesse. Né? A gente ama esperando reciprocidade e tal. Então, vide nossos casamentos, namoros, noivados ou coisa assim. Mas no luto, a lição do luto é: olha, agora você vai amar sem de fato receber nada em troca. O amor amadurece aí, parece, né, Marcos? É verdade. E você, internauta, você, Raimundo, você falou uma coisa muito importante, o valor da vida. Porque geralmente o luto ele chega num momento inesperado, muitas vezes. Na maioria das vezes você não espera a passagem do outro, a perda ou a perca do outro. Você se sente desorientado, não esperava isso. Há aquelas situações que a pessoa vai a doença, a situação, mas mesmo assim é difícil compreender e trabalhar e estar preparado para enfrentar a morte. Mas saber viver com a pessoa, ou seja, amar a pessoa, expressar o amor para a pessoa enquanto se pode. Eu acho que isso é fundamental, Raimundo. Isso é conforto. Eu também costumo dizer, porque a gente que já trabalha um pouquinho nessa área de capelania, a capelania é um trabalho de cuidar de pessoas que estão passando pelo luto, né?
dar o apoio, o consolo, o conforto, o acolhimento emocional, espiritual que a pessoa precisa, seja no hospital, seja pós, infelizmente, o óbito acontecer. Mas eu costumo dizer também, você internauta, que nós precisamos demonstrar e expressar o quanto nós amamos a pessoa, enquanto nós podemos. Porque, de repente, uma das coisas mais tristes no luto, que já é triste por si só, é você perder a pessoa que você ama num momento que você não está em paz com a pessoa. Eu me recordo que há muitos anos, um cidadão jovem, ele veio lá da cidade de Santos, aqui para Belo Horizonte, e ele veio participar da nossa comunidade espiritual, nosso grupo de cristãos, que nós participamos, e ele veio, ele era morador de rua, novo, 21, 22 anos, morador de rua, e ele estava abandonado, ele saiu brigado com o pai dele, né, saiu de casa por causa disso. E uma determinada pessoa do nosso convívio encontrou esse jovem abandonado na rua, ouviu, conversou com ele e trouxe para a nossa comunidade. Nós o recebemos, nós o acolhemos, arrumamos roupas, alimento, arrumamos um lugar para ele ficar, e ele foi ficando conosco, ambientando-se, nós aprendemos a amá-lo, ele pôde perceber o amor que nós tínhamos com ele, e ele tinha o hábito de falar assim, ó, não esperem muita coisa de mim. Parece que ele já tinha dificuldade de dizer, eu não posso retribuir muito, não esperem muita coisa, era uma frase típica dele. E Raimundo, internauta, e ele não se abria muito do problema que ele tinha deixado para trás lá em Santos. Até que, já há alguns meses conosco, ele recebe a notícia que o pai dele havia falecido lá em Santos. Ou seja, ele não tinha feito a comunicação, a reconciliação com o pai. Isso foi muito doloroso para ele. Então nós tivemos que aproximar, dar um trabalho de apoio e, por fim, com muito com o amor, né, de Deus, o amor que nós devemos ter uns pelos outros, nós conseguimos que a mãe dele viesse para Belo Horizonte passar uma temporada. Isso foi um alívio, foi um refrigério para ele. Então nós pudemos conhecer a mãe dele, passou um período conosco, depois ela voltou lá para Santos, mas eu não me esqueço disso. E a gente tem que pensar nisso. Quando a pessoa está doente, enferma, faça o melhor que você puder fazer pela pessoa. Porque quando ela partir, ela pode partir, a tendência é que ela parta antes de você, porque ela já está enferma, você fez o melhor. Porque certas coisas fogem a nós. Só cabe a Deus, né? Os médicos muitas vezes não têm mais recursos, não é verdade? Então, o luto nos desafia hoje a valorizar a vida, a amar o próximo, Raimundo. Porque, vamos pensar assim, de qualquer maneira, o enlutado, ele passa de alguma forma por esse período de culpa. Todavia, Marcos, se estiver débitos emocionais com essa pessoa que partiu, a culpa vai ser muito maior. E aí dificulta a administração e essa experiência do luto, porque o luto é subjetivo e cada luto tem sua particularidade, né? Então, consciência limpa, numa linguagem mais popular, consciência limpa ajuda a gente a administrar, experienciar o luto. Porque, Marcos, e amiga que está aí do outro lado, olha, luto é algo que não se evita, é algo que se vive e administra para poder, de fato, vencer. Não dá para evitar, não é uma boa coisa. Ignorá-lo, fingir que está tudo bem. Aliás, Marcos, deixa eu lhe perguntar. Vivenciar o luto, para muitas pessoas, é sinônimo de fraqueza. Por favor, fale sobre isso. É verdade. Existem algumas ideias, até no meio religioso, né? Não, a pessoa que fica enlutada, de luto, é sinal de fraqueza, é sinal de falta de fé, de maneira nenhuma, né? E você falou uma coisa muito importante. Para superar o luto, nós temos que viver o luto.
Não tem como superar o luto sem vivê-lo, infelizmente. E é comum, quando a pessoa está naquele contexto ainda muito recente, né, do luto, as pessoas não fique chorando, não chore. Por que não? Eu tive uma perda real. É um momento, sim, de eu expressar, de eu chorar. Claro que dentro de um equilíbrio, dentro de, sabe, de lidar com a tristeza, com a perda, com a separação, com a realidade de que eu não terei aquela pessoa comigo. Com certeza, você falou sobre a mãe, os chás, os cafés, aquele tempo com a mamãe, com o papai, e vai chegando a uma certa idade, a gente vamos perdendo essas pessoas mais próximas, mais queridas. Às vezes nós somos sobressaltados por um acidente, uma pessoa jovem, uma situação terrível. Recentemente nós estamos, é motivo até de reflexão, de oração, que aconteceu agora lá em Israel, né, nesses últimos dias. Essa questão daqueles jovens que estavam na festa, onde eles foram ali atacados de uma maneira violenta. Alguns foram mortos, outros foram levados, sequestrados. Jovens de 20, 30 anos, brasileiros, pessoas de várias nacionalidades, e nós temos visto que alguns brasileiros morreram. E os pais, é uma dor repentina de um jovem, né? Porque de fato uma das coisas que nós já ouvimos é que os pais não foram feitos para sepultar os filhos. Os filhos é que devem sepultar os pais, mas infelizmente hoje, com essa vida, com esse mundo, com essa violência, com essa insanidade, muitos jovens, com o trânsito maluco, a questão da moto, o acidente de motos nas grandes capitais, estamos perdendo vidas e mais vidas, muitos jovens, né, na faixa aí dos 30 anos, 29 anos, gente que tem muito a oferecer, infelizmente. Então, não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é igual a questão do medo, né? Ter medo não é sinal de fraqueza, não é? Porque eu não consigo enfrentar os meus medos se eu não entender que eu tenho medo mesmo, porque eu sinto medo. E o luto eu estou triste. E falar para a pessoa, eu estou triste, e nós devemos tomar cuidado de não colocar um preconceito ou rotular a pessoa enlutada, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Dizer, não, você é um fraco, você é isso, aquilo, outro. Tem pessoas no nosso meio que eu conheço, que você conhece, que ficaram viúvos, eram bem casados, ficaram viúvos, 1 ano e pouco depois, casaram novamente. Outros demoram anos para casar novamente, outros jamais vão casar. É cada um no seu contexto, no seu perfil, e nós devemos respeitar a atitude, a maneira como cada um lida com o luto. E com certeza você, como terapeuta, existem maneiras saudáveis, né? Maneiras saudáveis de lidar com o luto, que é triste, é difícil. Me parece que há algumas ideias de como viver o luto de uma maneira mais saudável possível. É a coisa que você, internauta, talvez você tenha algumas experiências nessa área que pode contribuir, ou você tem algumas questões, coloque para nós, até mesmo em relação a Deus. Algumas pessoas fecham os olhos para Deus, fecham o coração para Deus, porque Deus me tirou, Deus é culpado, né? Deus é o juiz mau, Deus tirou aquela pessoa que será. Nós precisamos parar e pensar, Raimundo. Pois é, atualmente, Marcos, a gente tem pensado e a gente encontra pelo menos 3 tipos de lutos em relação ao tempo. Por exemplo, existe o luto normal, né? O luto normal, e quando a gente fala de luto normal, de perda de pessoas próximas, esse luto normal pode levar até 2 anos e meio. Louco, uau! E aí você tem o patológico, que é o doentio, que dura a partir de 2 anos e meio, 5, enfim, aí é o patológico, aí virou doente. E um terceiro, que é o que a gente chama de luto infinito, que é aquele que a pessoa não paralisa, a pessoa não fica paralisada, todavia ela tem pequenas recaídas. Mas, Raimundo, nós sabemos que existem algumas datas importantes. O aniversário da pessoa, o aniversário de casamento, algumas situações que marcaram.
que quando chegam ou se aproximam essas datas, eu conheço pessoas que quando chegam essas datas importantes, as pessoas entram num baixo astral, numa melancolia, talvez, e é aceitável, eu acho até que a pessoa, ela lembra daquela pessoa naquele momento, poxa, não é verdade? Nas perdas, tem que saber lidar com isso, com esse sentimento. Sim, perfeito, é isso mesmo, né? Tem as datas, né, Marcos? E especialmente nós, brasileiros, nós temos muitas datas assim comemorativas, especiais, ao longo de todo o ano, né? Então, é comum, é aceitável que alguém possa, naquela semana, naquele mês, próximo ao dia de nascimento ou da partida da pessoa, ela ter uma certa recaída, e quem está à volta precisa entender assim como normal, tá bom, é aceitável que isso ocorra, né? Então, e tem uma coisa assim, Marcos, você falou que dessa fala não tão bem colocada de não chore. Ora, chorar é tão natural, se a gente impedir o natural, o normal, certamente vai ser muito nocivo para essa pessoa. Sim, e sabe alguns caminhos que nós podemos sugerir e pensar para as nossas próprias vidas, para você internauta, no contexto do luto, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Uma das coisas boas que podem nos ajudar no período de luto é não se isolar, é procurar estar com pessoas que você ama, que você tem confiança, é relacionar com pessoas, é continuar desenvolvendo, ativando a sua fé, a sua conversa, a sua oração com Deus, sabe? Não distanciando, não se afastando das pessoas. É uma boa sugestão em tempos de luto. Também vivenciar o luto, falar, não, eu preciso viver realmente o luto, entender que eu estou de luto, é necessário eu viver o luto, mas que eu preciso também seguir a minha vida. Eu preciso também dar sequência na minha vida. E uma das coisas é aquele sentimento que fica no coração de muitos, fala assim, se eu começar a seguir a minha vida, eu estou desonrando de alguma maneira a memória da pessoa que foi. Você acha que você não pode ter um prazer, ter momentos bons? Não, você precisa ter a sua vida, valorizar o outro, ser valorizado, cuidar de si, cuidar do outro, investir na família, investir na vida, não é? Não se sentindo culpado, né, pela perda, pela perca. E não tenha dúvida, não hesite em buscar ajuda, apoio, como você, por exemplo, que é um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um conselheiro, alguém que trabalha na minha área, como capelania, por exemplo. Procure ajuda, procure apoio, expresse que você não vem se sentindo bem, você quer lidar, quer cuidar disso, que, sabe, falar é importante, dizer que você não está conseguindo ter uma vida, entre aspas, normal, e buscar o apoio, buscar a ajuda, às vezes até temporariamente, até uma medicação, né? Às vezes é necessário até mesmo uma medicação para que você possa ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse período. Procure realmente lembrar das boas coisas, trazer à memória os bons tempos, coisas boas que você vivenciou com a pessoa, que isso vai trazendo conforto. É uma saudade gostosa, não uma saudade que te amarra, que te puxa para baixo, mas ter no coração é aquilo que é uma frase que eu ouvi, que é muito interessante, que uma pessoa disse que a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem, no entanto, tirá-las do meu coração. É vida que segue isso, é dizer adeus. Por isso aqui no sepultamento, no funeral, é importante que você tenha um ritual, você expresse. Eu fui no último funeral que eu fui, eu lembro que a filha, uma jovem senhora, no local, era um local que tinha uma acústica uma boa acústica. O pai dela, com 80 e poucos anos, faleceu, problema renal. Ela investiu durante todo o processo, a vida, todo o cuidado com o pai, colocou a música do Roberto Carlos, que o pai
gostava muito. Sabe, uma música linda. As músicas do Roberto Carlos, cá para nós, né? Letras incríveis, né? Como eu amo, como eu gosto de você, era a letra, sabe? E aquilo foi um momento dela ali, a música tocando, e ela colocou a mão nas mãos do pai dela, e ouvindo a música, e eu fiquei ali ao lado dela, né? Apoiando, em silêncio. É uma das coisas importantes também, o que falar e o que fazer, como agir no luto ou no funeral com a pessoa. Você não precisa falar nada, a sua presença já diz tudo, o seu abraço já diz tudo. Muitas vezes a gente pode falar coisas que a gente não deveria falar, então é melhor ficar mais ali ao lado, providenciando uma água, alguma coisa, um alimentar-se, um hidratar-se, um cuidar da pessoa, né? Então aquela pessoa colocou ali uma música do Roberto Carlos, aquilo me emocionou, nos emociona em perceber a importância da despedida, do rito nesses momentos. Meu amigo, o ritual é importante, não devemos nos privar dele, não. É preciso fazer que façamos. E essa é a forma como ela conseguiu administrar com essa despedida, e certamente foi muito saudável e a ajudará a administrar e a dissolver aquele luto, né, melhor dizendo. Sim. E você, como é que você enfrentou, se você já enfrentou o luto, como é que você passou? Nos conte aí nos comentários, qual foi assim, a fase mais difícil, que exige mais de você? E Marcos, abordar esse tipo de assunto é importante porque é como se a gente pudesse dizer para esse amigo, aliás, talvez essa seja a mensagem: olha, está tudo bem me sentir triste no meio dessa perda. Está tudo bem. Está tudo bem. Sim, e sabe, internautas, amigos, Raimundo, o luto é um processo natural e normal na vida do ser humano diante de uma perda. É uma reação física, emocional, espiritual, psicológica na vida do ser humano. O luto, de fato, é necessário, sim, para que a pessoa possa passar, superar de fase nessa transição entre a ausência da perdida, da perda, né, ou da perca, do que foi perdido, para encontrar um novo sentido para a vida dela. É necessário o luto para que venha a adaptação para uma nova realidade e encontrar forças para seguir em frente, reaprender a viver. E eu quero dizer uma coisa para vocês que para mim faz toda a diferença. Recentemente eu tive um problema sério de infecção, tive que ficar 5 dias no hospital, e eu pensei realmente, havia uma possibilidade real de morte nesse período que eu fiquei no hospital. E eu pensei novamente, recebi muitas mensagens amáveis, muito obrigado ao carinho das pessoas, né, pela minha pessoa, o apoio da minha esposa, importante, fundamental. Mas eu fiquei pensando em Deus, na minha vida e com Deus, na paz que nós devemos ter com Deus. Porque nós não sabemos, esse é o ponto, nós não sabemos quando será o dia da nossa partida, da nossa chamada. A gente não sabe. O interessante é que durante 2 domingos eu fui num funeral de pessoas queridas, e no 3º domingo eu estava no hospital. Uma situação bem fragilizada, essa que é a verdade, emocionalmente difícil, mas eu encontrei nas palavras da Bíblia, eu volto a dizer a importância de você encontrar esse Deus que se apresenta na Bíblia, na pessoa do Senhor Jesus. E ali nas páginas da Bíblia, lembrando que o Senhor Jesus, lá naquele contexto de Lázaro, quando Lázaro morreu, irmão, né, de Marta e Maria, e Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias até se deslocar até a aldeia, e quando ele encontra as irmãs, ambas falaram: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
mas a gente sabe quem é o Senhor. E elas conversando com Jesus, Jesus percebe o luto, Jesus percebe a tristeza, Jesus percebe o quanto havia de sofrimento, e um versículo pequeno da Bíblia, né, diz ali que Jesus chorou. Jesus chorou diante do luto, da tristeza, da perda, e Jesus ressuscita Lázaro. Mas Lázaro vai voltar a morrer, porque na verdade o sentido da vida não é o caixão, o cemitério. O sentido da vida vai além do caixão. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele fala, crês isto? Você crê nisto? E eu repasso para você a pergunta do Senhor Jesus, meu amigo internauta, minha amiga internauta, você crê nisto? Que Jesus é a ressurreição e a vida, quem estiver ligado a ele não morrerá? Ele vai dizer também, no mesmo capítulo, lá em João mesmo, João 15, vai dizer que eu sou a videira verdadeira, que os ramos somos nós que devemos estar ligados em Jesus, na videira, e todo ramo que não está ligado vai morrer. A verdadeira morte é uma morte da ausência de relação com Deus. Então, Raimundo, até é bom você, um comentário, uma percepção sua sobre isso, e eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga internauta, a buscar Jesus, a relacionar, a conhecer esse Jesus que se apresenta na Bíblia. Nós estamos à disposição, conversa comigo, conversa com o professor Raimundo, estamos à disposição para conversar, para pensar junto com você sobre essa questão desse Deus, desse Jesus que se apresenta na Bíblia. E Jesus então ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Nós não vamos morrer, nós não fomos feitos para morrer eternamente, mas para viver eternamente. Raimundo Alves. Muito bom. Marcos, essa é uma passagem maravilhosa. Veja, de forma bem rápida, veja que Jesus não repreende a incompreensão e, de forma técnica, a regressão de Marta e Maria. E aí, uma boa lição para nós é: Jesus compreende a nossa dor, compreende a regressão que sofremos quando somos afetados pelo luto. Essa regressão que eu falo, essa infantilidade que o luto nos faz ter, porque, veja, Jesus é Deus, sempre foi Deus, então não era a geografia que iria impedir a vida e a morte de Lázaro. Não, mas elas, naquele momento, elas não precisam dar conta dessa questão teológica. E Jesus as entende, não as repreende. E eu sou a ressurreição e a vida é que a vida definitivamente, Marcos, não é do berço à sepultura, né? E quem crê em Jesus definitivamente não morrerá eternamente. Eu sei que é meio paradoxal, mas em Cristo a morte morreu, né, Marcos? É verdade, é verdade. Vamos celebrar a vida em Jesus, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Neste mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci a morte. Jesus merece toda a honra, né? Toda a glória. E fica o convite neste podcast Conexões Temas da Vida. Vamos celebrar a vida. Vamos amar uns aos outros enquanto podemos. Vamos entender a importância da fé. Vamos amar os nossos queridos enquanto nós podemos hoje. Né? Hoje. Vamos colocar uma vírgula. Infelizmente, bom demais essa prosa, essa conversa, um tema difícil, mas importante, sobre luto. Você, por favor, deixa seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, no nosso podcast, Conexões Temas da Vida. Você também nos encontra lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Como sempre, professor Raimundo Alves,
meu comandante, piloto, poeta, nosso terapeuta. Prazer muito grande esse tempo contigo. E você do outro lado, internauta, gente que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. Nós crescemos na proporção que amamos. Celebremos juntos em Cristo a vida. Um abraço, Raimundo. Um abraço, internauta, colocando uma vírgula no nosso podcast de hoje. Abraço a você, amigo. Muito obrigado pela companhia, amiga. Marcos, que tempo agradável. Muito obrigado. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Até o próximo episódio. Muito